Fala, meus irmãos, Felipe Furlan aqui com vocês. E, gente, como vocês podem ver, estamos com uma presença ilustre, Elian. Uma salva de palmas ao meninão. Gente, fico muito contente de tê-lo ao meu lado para o vídeo de hoje, porque, sendo bem sincero, o Elian é um dos caras que eu conheço que mais é legal de conversar sobre Bíblia. É um dos caras que mais, quando eu sento na mesa com ele, tem um papo que vai muito longe, né? Ele é um dos caras que eu conheço que é mais apaixonado pela palavra, um dos caras que mais, sabe, tá realmente fixado nela. Amém. E não só tá fixado, mas também bota ela em prática, né? Amém. Então, é um irmão que eu prezo por... Prezo? É. Então, é um irmão que eu realmente prezo por ele. É muito bom ter esses momentos com ele. E eu tenho certeza que vocês vão sair edificados desse vídeo. Amém. Amém? Amém. Eu vou falar. A gente teve um imprevisto, a gente perdeu tipo meia hora de conversa já, mas cremos que o Espírito Santo tem coisa para fazer e que ele vai falar aos corações. Esse daqui é um segundo take, mas nós estamos praticando aquilo que a Bíblia diz, que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Por isso que eu gosto desse cara. Amém? Então, se apresenta um pouco para eles. Bom, para quem não me conhece, eu sou Elian, faço parte do RDK já há algum tempo. Eu, dos líderes do RDK, pela idade, eu tô um pouco no plus já, tô quase na aposentadoria. Aposentadoria, da hora. É nada. Eu amo o RDK, eu me identifico muito com esse ministério, amo demais, faço parte já de todo o desenvolvimento do RDK, já há alguns anos. Eu frequento, né, já há muitos anos, mas na parte ali de servir, de voluntário mesmo, já há alguns anos. E sou muito feliz por tudo que Deus tem feito, por tudo que Deus vai fazer. Vemos aí a evolução do RDK com o tempo, várias pessoas chegando, várias pessoas novas da gente conhecendo. E é isso, estamos felizes demais por tudo. Bom. E, gente, só para contextualizar vocês, o Elian, ele é o cara que está cuidando da maior parte técnica do RDK. E eu acho muito interessante porque, como eu disse para vocês, ele é um cara apaixonado pela palavra. Amém. E acaba que a gente criou, né, a gente pode falar uma divisão, né, em achar que os caras da parte técnica, eles acabam ficando desconexos com relação à palavra, e é muito longe disso. Ele é um claro exemplo para mim de um cara que manja muito de toda a parte técnica, mas que ainda assim exerce um ministério de mestre ali, é um cara que domina muito bem as escrituras, e que possamos ter cada vez mais pessoas com o coração do Elian. Amém, amém. Realmente, é uma verdade, eu faço parte da igreja, né? Eu nasci em um berço cristão, faço parte da igreja desde criança, várias experiências, né, que eu tive dentro da igreja, e realmente sempre teve esse paradigma, esse preconceito, na verdade, das pessoas que falavam que o pessoal do som, o pessoal de parte técnica não tem tanto envolvimento com palavra, enfim, com a parte ali do culto, né, da presença. Mas eu acredito que de um tempo para cá esse pensamento tem sido muito quebrado. Hoje nós vemos aí pessoas da parte técnica muito direcionadas pela palavra, muito fundamentadas na palavra, e eu creio que eu faço parte disso. E quero fazer cada vez mais parte desse conhecimento, desse estudo da palavra. Porque uma coisa não exclui a outra, né? Sim. A gente demonstra o Senhor que a gente serve por meio do nosso serviço. Com certeza. Então, é muito bom ter um cara como você, com o seu coração, que serve e que ama o Senhor, mesmo estando na parte técnica. Amém. E quando você pode, você dá as pregadinhas. E é muito legal ver o Elian ministrando. Porque o Elian, ele é um cara que, por mais que ele esteja numa church hoje, ele nasceu na Bleia, então ele carrega o fogo dos pentecostais. E é muito legal, gente, é muito legal. Amém. E hoje a gente vai trazer um vídeo que é um pouquinho mais sério para vocês. Eu gosto muito de conversar com o Furlan, porque a gente tem mais ou menos uma mesma linha de raciocínio, né? Tipo, a gente pensa muito mais na questão da adolescência, da juventude, mas trazendo sempre uma palavra de confronto
na realidade que a gente vive. Sem dúvida. Né? Porque a gente entende o impacto e o poder, né, Sim. que eles carregam. Sim, né? com eles certeza. não são somente espectadores, mas eles podem ser agentes, né? Exatamente, exatamente. Então, hoje aqui, né, a gente está trazendo essa palavra, esse conteúdo para vocês, pensando muito em algo que a gente vai ministrar no próximo mês aqui no RDK. Não propriamente o tema, mas algo relacionado. Algo caminhando na mesma visão. Alinhados nesse tema. Sim. E pensando sobre isso, eu queria trazer alguns pensamentos, alguns textos para vocês. O primeiro deles fala sobre Jesus, né? A Bíblia, ela é totalmente cristocêntrica. Então, Sim. O centro da palavra de Deus é Cristo. Sim. Então, desde o Velho Testamento ao Novo Testamento, tudo aponta para Cristo. Muito bom. Então, ali no Evangelho, nós vemos que a palavra diz que Jesus, ainda criança, ele crescia em estatura, graça e conhecimento. E quando nós vemos ali não só Jesus, como tantos outros, como Timóteo ali na parte que o apóstolo Paulo escreve a sua carta, ele fala que Timóteo era ainda um jovem, Sim. né? E tantos outros homens e mulheres da Bíblia iniciaram o seu ministério, iniciaram o seu chamado, aquilo que Deus direcionou eles ainda muito jovens, Sim. alguns ainda criança, nenê. Por exemplo, Moisés, né, ele inicia ali o seu chamado ainda nenê, né? Quando ele você conhece a história ali da parte que ele é colocado no riacho, enfim, a sua história, Deus começa a trabalhar a história de Moisés ainda no berço, né? Então, às vezes a gente, dentro da igreja, quando a gente está na fase da adolescência, ou na fase da juventude, a gente acredita que ainda não é o nosso momento, que ainda não chegou a nossa hora, que Deus ainda, tipo, tá num modo low profile, vamos falar assim, entende? Tipo assim, ainda não é minha vez, meu chamado ainda não foi ativado, então vou ficar aqui dentro da igreja, só vou cumprir uma cartilha e é isso. Vou bater meu ponto e ir embora. Exatamente, entende? Então, essa palavra hoje a gente quer trazer para você, mas como para um confronto mesmo, para tipo assim, o que nós estamos vivendo como adolescentes no RDK ou na Igreja de Cristo, ou também como nós estamos vivendo na juventude na Igreja de Cristo. Né? Qual está sendo o nosso papel, quais são as nossas atitudes na igreja, no nosso trabalho, na nossa família, muito bom. Enfim. Então, em todas as esferas, nós queremos trazer esse conteúdo para você, trazendo esse confronto, mas ao mesmo tempo essa maturidade espiritual que nós sempre vamos estar buscando para perfeição. Amém. Um dia muito estarmos bom. com Cristo, perfeitos, completos e salvos com Ele, entende? Isso aí. Eu acho muito importante a gente falar desse ponto da adolescência, ficar, sabe, buscando só o básico e tá bom, né? A gente entende que isso não deve ser algo que deve ser feito, né? A gente sempre, em todos os momentos da nossa vida, a gente tem que estar buscando ter mais maturidade, né? A gente tem que estar buscando evoluir, a gente tem que estar buscando se aprofundar. Eu creio que nunca vai ter um ponto, não nessa vida, que a gente vai falar, aqui já é o meu máximo, né? Deus, ele se alegra em ver a gente, né, mergulhando mais fundo. Deus, ele se alegra em ver a gente buscando mais, buscando conhecer Ele mais, buscando amar Ele mais. E é muito bom saber que a gente está agradando o coração de Deus. E não só que a gente está o agradando, mas que Ele honra esse tipo de posicionamento. Né? A gente entende que quanto mais a gente busca, mais Deus entrega. E justamente, é porque a Bíblia fala que eles que procuram, encontram. Exatamente. Né? Então a gente crê numa adolescência, numa juventude, não só aqui da comunidade da fé, mas a gente crê na adolescência da igreja, Sim. que a gente pode estar buscando mais do Senhor e que a gente não foi chamado só para ficar como testemunho, Amém. Mas para sermos ativamente agentes da vontade do Senhor. Amém. Porque em Romanos 8, 23 ou no 28 vai estar escrito que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porém, esse cooperam, ele vem de uma palavra grega, que é sinergoi, que essa palavra ela traz um sentido de trabalham junto. Então a gente não está falando só de um Deus que tem poder sobre as estatísticas. Ele tem, sabe, sobre as circunstâncias. Amém. Mas a palavra de Deus nos chama para podermos ser agentes dele, sabe? Para que nós possamos trabalhar junto com ele. Sim. Então ficaria um negócio meio tipo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, mas também
através daqueles que amam a Sim. Deus. E é um privilégio. Nós somos chamados, ainda na nossa mocidade, para sermos agentes do Senhor, né? Sim. Para que possamos fazer as coisas cooperarem para o bem. Sim. Né? E principalmente nessa fase da adolescência, da juventude, é o que nós estamos falando. Deus tem um propósito muito bem definido para todos nós. Sim. Independente da nossa idade, independente da situação, independente das fases. Sim. E existem algumas coisas que não permitem que Deus nos use para determinadas áreas. Existem coisas que tentam limitar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Perfeito. E nós queremos hoje trazer alguns cenários para vocês. Por exemplo, na fase da adolescência, essa é uma fase muito complicada, porque existem ali fatores emocionais, fatores psicológicos, Os fatores... hormônios não ajudam. Exatamente. Tem diversos fatores que são da própria fase da adolescência e que muitas vezes elas vêm para tentar limitar aquilo que Deus quer fazer em nós e através de nós. Sim. Eu acho legal porque Deus, a obra dele não para na gente, né? Sim. Quando nós somos alcançados, nós somos chamados para alcançar. Amém. Então, uma vez que Deus mudou a nossa vida, ele nos chama para, através de nós, mudar a vida dos outros, né? Porque a gente não está falando só do que a gente consegue ou os olhos, sabe, para voltar para a gente, né? Uhum. Mas a gente tem a possibilidade e é maravilhoso. Nós podemos ter uma vida que transmite e demonstra o Senhor que nós servimos, né? Amém. Porque quando a gente não está na nossa força, mas a gente está querendo mostrar o Deus que a gente serve, Deus, ele abençoa isso e ele se mostra, né? Eu creio muito forte nisso, que Deus, ele quer estar presente e ele quer, sabe, poder alcançar as pessoas através de você. Então, que nós não possamos nos limitar somente no básico, mas que possamos cada vez mais buscar coisas mais profundas naquele que nos amou. Amém. E pensando nesse assunto, eu quero trazer para você um texto que o apóstolo Paulo escreve para a igreja de Éfeso, os Efésios, que está aqui no capítulo 4, no versículo 14 e 15, que diz assim: para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Aqui o apóstolo Paulo, ele está falando de conhecer a Deus, conhecer a Cristo através da sua palavra. Então ele dá uma ordem para que nós possamos nos desenvolver e nós possamos amadurecer espiritualmente. É muito importante porque o amadurecimento espiritual, o discernimento espiritual, ele vai nos livrar muitas vezes de sermos reféns de pessoas, de sistemas, de práticas erradas. A palavra, como diz a própria palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então existe liberdade no conhecimento de Cristo, no conhecer a Deus. Muito bom. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós somos libertos de toda prisão, de toda limitação. Muito bom. Então, quando nós lemos essa palavra, o apóstolo Paulo está sendo muito claro que nós devemos conhecer a Cristo e crescer em tudo que nós possamos no corpo de Cristo e sendo direcionados pelo próprio Cristo. Muito bom. Jesus é a cabeça do corpo. Nós somos o corpo de Cristo, nós devemos ser direcionados por Ele em tudo que nós fazemos, em todos os lugares que nós fomos, em todas as situações. Então, quando nós pensamos na adolescência, na juventude, quais são as nossas atitudes como adolescentes? Quais são as nossas atitudes como jovens na casa de Deus, no corpo de Cristo? Qual a diferença que nós fazemos na nossa casa? Qual a diferença que nós fazemos no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa igreja local? Entende? Até mesmo na igreja de Cristo como um todo no mundo. Porque às vezes nós professamos Cristo dentro da igreja, mas quando nós chegamos em ambientes fora das quatro paredes, nós não expressamos Cristo nem com os nossos irmãos que professam a nossa mesma fé. Entende? Então, quais são as nossas atitudes que estão fazendo diferença e que demonstram a nossa maturidade? Eu acho muito forte isso aí que você disse, porque muitas vezes, eu me uso como exemplo, eu estava dentro da igreja, sabe, assim como ele, eu cresci dentro da igreja, e muitas vezes eu olhava, sabe, para os pastores, para os pregadores, e eu falava, cara, quando eu crescer eu quero ser que nem esses caras.
E muitas vezes eu não falava nem no sentido de tornar Jesus mais conhecido, mas eu queria ser visto, Sim. né? E em Lucas 12:35, eu acho que é o Lucas 12, Jesus, ele fala para os seus discípulos, tenham seus corpos cingidos e suas lamparinas acesas. E o que essa palavra cingidos quer dizer? Ela menciona uma veste de servo. Na cultura hebraica, quando as pessoas elas iam exercer alguma função que fosse de servo, de servidão, como lavar os pés dos outros ou, sabe, esse tipo de função, a pessoa tinha um corpo cingido, ela adotava uma veste de servo. Então Sim. Jesus ele está falando justamente para que nós adotássemos esse estilo de vida, né? Não somente dentro da igreja, mas em todas as nossas áreas sociais, né? Sim. Então não adianta nada nós falarmos que nós somos cristãos dentro da igreja, né? E não temos o corpo cingido fora da igreja, Sim. sabe? Porque eu uso o meu exemplo, muitas vezes eu na minha escola, eu queria sempre estar em cima dos outros, sempre queria ser o bonitão, sabe? O grandão. Então acabava que eu entrava em muita coisa que não era necessária. Se eu tivesse o corpo cingido, muitas pessoas teriam conhecido Jesus através da minha vida. Então, sabe, que vocês possam realmente ser uma juventude, ser uma adolescência que tem esse corpo cingido, que tem essa chama no coração de querer demonstrar o Senhor no seu dia a dia. Porque, sabe, é muito bonito a gente querer ser um pregador, é muito bonito a gente querer ser um pastor, a gente querer ser um missionário, Sim. mas a gente precisa alcançar os que estão ao nosso lado. Sabe, não adianta nada a gente querer viajar milhares de quilômetros para alcançar pessoas. Isso é muito bom, glória a Deus por isso. Mas se o seu vizinho está indo para o inferno, sabe, que nós possamos nos importar com os nossos vizinhos também, né? Porque muitas vezes quando a gente adota essa posição, tipo, eu quero ir para longe e tal, a gente pode estar demonstrando algo do nosso coração, né? Porque a gente está querendo ir para longe para quê? Né, para ser visto. Olha só, Exatamente. o fulano foi lá na África pregar, né? Mas para os nossos irmãos, para os moradores de rua que precisam conhecer o Senhor, a gente está, sabe, passando reto por eles e não só passando reto, como ironizando muitas vezes, né? Então, tenhamos o coração quebrantado pelo nosso Senhor para fazer o que precisa ser feito, para que sejamos uma juventude ativa, né, naquilo que o Senhor nos chamou para sermos ativos. Exatamente. E pensando nisso também, a questão mesmo, que nem você falou, muitas vezes a gente quer o quê? Deus, me envia, é aquela famosa promessa, né? Aquela promessa que Deus faz para vários, já fez para vários pregadores, já vi vários testemunhos. Você voará no pássaro de ferro, né? Mas é interessante porque muitos querem receber essa profecia de ganhar pessoas, de pregar às nações, só que a gente não prega para a nossa família, a gente não prega na nossa escola, a gente não ganha uma vida para Jesus na nossa realidade, entende? Muitas pessoas usam o texto que diz ali nos evangelhos que quando Jesus retorna para sua terra, ele não pôde fazer ali muitos milagres por conta da desonra do povo que havia convivido com ele. Mas na verdade a Bíblia fala que ele não pôde fazer ali muitos milagres, mas ele fez milagres. Entende? Então, da mesma forma que ele volta para sua terra e ele não pôde fazer muitos, ele não pôde muitos, mas ele fez milagres. Entende? Então, tipo assim, ele serviu a casa dele, ele serviu a terra dele, ele serviu ao povo dele. Entende? Então, quando a gente vê as pessoas falando isso como se fosse uma desculpa, mas a minha família, muitas vezes, não vai crer, não vai acreditar naquilo que eu estou falando. Mas quais são as suas atitudes que demonstram a sua maturidade na sua realidade? A gente não prega só com palavras. Exatamente. Né? Entendeu? E um modo muito prático disso é quando a gente fala sobre a questão do honrar pai e mãe. Entende? Porque o honrar pai e mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Sim. E ele é extremamente forte no que diz a nossa longevidade de vida. Sim. Quando a Bíblia fala que honra teu pai e tua mãe e os seus dias se prolongarão na terra, ele está dizendo que o quê? Se eu desonro meu pai e minha mãe, até vi muitas pessoas brincando com isso já em pregações, que eles falam assim, você quer morrer cedo? Você desonra seu pai e sua mãe. Entende? Então, é basicamente isso. É o primeiro mandamento com promessa. E quem vai cumprir essa promessa não sou eu, não é o Furlan, não é ninguém de nós, é o próprio Deus. Sim. Entende? Então, existem atitudes que vão demonstrar a nossa maturidade
que vão gerar frutos e vão trazer promessas para a nossa vida. Muito bom. Entende? Então, é muito importante a gente expressar o nosso desenvolvimento, a nossa maturidade na nossa realidade de vida, com a nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho. Então, quais são as nossas atitudes que hoje vão trazer fruto para o reino de Deus, que vão ser frutos para o reino de Deus, que vão trazer diferença na nossa geração, entende? Então, a maturidade espiritual, o discernimento espiritual, ele é muito forte nesse sentido, entende? De ter uma clareza, de ter um propósito, de estar alinhado com a vontade de Deus, porque muitas vezes, quando a gente também recebe promessas, a gente tem a primeira impressão ali é muitas vezes ficar duvidando, ou ficar se questionando. Quando? Como? Entende? Tipo assim, Deus, eu quero para hoje. E muitas vezes o tempo de Deus é outro, né? É outro, entende? Muitas vezes Deus não vai liberar uma bênção sobre você porque você nem tem capacidade para isso. Para suportar ainda, Para suportar isso, entende? Até eu vi uma pregação, se eu não me engano, foi na quinta-feira, que eu vi da... Não, ou foi ontem. Não, foi na segunda. Então foi na segunda. Um dia aí. Eu vi uma pregação na segunda-feira, aqui na conferência, que a pregadora ela falou o seguinte: muitas pessoas elas querem a glória de Deus, elas querem a presença do Espírito Santo, mas elas não aguentam o peso da presença, a responsabilidade que é carregar a presença do Espírito Santo. Não é fácil. É jejum, é oração, é temor, é leitura da palavra, é momentos de dedicação, de prática. Sim, entende? Sem dúvida. Então, não é simplesmente, eu quero, mas eu quero e eu vou. Não é. Eu quero, entendeu? Eu posso. O mundo espiritual, o mundo em que Deus trabalha, ele age através do nosso posicionamento, entende? Então, o que nós estamos fazendo para, tipo assim, gerar frutos para o reino de Deus e ao mesmo tempo, trazer essa maturidade para a nossa realidade, entende? Eu acho que muito importante a questão da gente cumprir princípios Sim. e mandamentos, né? Exatamente. Porque eu creio que grande parte da nossa vida a gente é tentado a fugir disso, né? Sim. A gente é tentado a dar bola fora, pisar, fora do caminho que a gente tem que estar andando. Mas eu creio que quando a gente corresponde aos princípios do Senhor, quando a gente decide, corresponder ao propósito que Ele nos deu, o Senhor nos abençoa com maturidade, né? Amém. O Senhor nos sustenta cada vez mais. Então, começa a se tornar algo, fora da minha capacidade e sim, não ao Felipe, e sim ao que o Senhor quer fazer através do Felipe, né? Eu acho que é muito legal e é muito louco pensar nisso. Mas, ressaltando a parte da adolescência, é interessante a gente falar na parte do honrar o pai e mãe. Na Bíblia diz o seguinte, que nas mãos do Senhor, o coração do rei é como rios que fluem de um manancial. Então, o que está querendo dizer? A gente está falando que, assim como na história de Moisés no Egito, o Senhor sabia o momento ideal que o coração do faraó devia ser, aberto. Então, muitas vezes isso já aconteceu comigo, quando, por exemplo, eu ia decidir o curso que eu ia fazer ou o trabalho que eu ia ter, muitas vezes eu falava, nossa, gente, mas não sei se isso se isso é muito para mim. Mas meus pais falavam, Fê, essa é a direção que você tem que tomar. E eu escolhi honrá-los e eu vejo nitidamente o Senhor agindo através dessa escolha que eu decidi honrar os meus pais, E eu creio que muitas vezes nem se eu tivesse nos lugares que eu queria estar, eu ia estar tendo, demonstrações tão fortes de quem é o Senhor e porque Deus, ele é um Deus de princípios, né? Ele é um Deus de honra. Amém. E a Bíblia diz que os que procuram encontram, né? Então, quando a gente escolhe verdadeiramente demonstrar essa parte de, responder ao Senhor e seguir de acordo com os princípios e propósitos, ele honra e ele, ele age ativamente através de nós, né? Amém. Então, sobre toda essa conversa que a gente falou sobre maturidade, sobre discernimento espiritual, a nossa fase da adolescência, da juventude, esse é um momento em que Deus, ele quer nos usar de uma maneira maravilhosa. Sim. E como a própria palavra diz, que a mocidade, vocês são fortes e Deus quer usar vocês. Não desprezeis a vossa mocidade. Não desprezeis a vossa mocidade. Então, ali, Deus está indicando o quê? Que essa fase
é a fase da totalidade, da nossa força, da nossa vitalidade, em que Deus quer realmente te enviar para as nações, que Deus quer te usar para pregar, para, enfim, ganhar almas para o reino, mas só que, ao mesmo tempo, nós precisamos de maturidade para entender os processos de Deus. Sim, sem dúvida. Entende? Porque, como você falou que o seu sonho era ser um pregador, mas, na verdade, o seu sonho de ser um pregador, o foco era ser visto do que simplesmente fazer a vontade de Deus. Entende? Então, esse é o foco, discernimento espiritual e maturidade de entender para que Deus nos chamou e qual é o propósito dele na nossa vida. Porque, como diz a própria frase, né, não é nada sobre nós, mas é tudo sobre ele. Então, o que nós fazemos não é para nossa visibilidade, mas é para a glória de Deus. Exatamente. É simplesmente para a glória de Deus, e Deus não dá a sua glória a ninguém. Muito bom. Entende? Então, pensando nisso, o que você tem feito para a maturidade em Deus, para discernimento espiritual? Você tem lido a palavra? Você tem buscado a Deus no secreto? Você tem buscado um coração contrito e quebrantado? Né, como diz a palavra, que o coração contrito e quebrantado, Deus não desprezará. Sim. Então, o que nós temos feito como juventude, como adolescentes do reino de Deus? Quais são as nossas atitudes que nos diferenciam? Quais são as nossas atitudes que as pessoas vão olhar pra gente e falar, tem algo diferente? Essa pessoa Você é direcionado por Deus, você tem um discernimento para entender as fases da vida. Quais são as nossas atitudes que a sociedade vai perceber isso como uma forma nítida em nós? Porque quando a gente está disposto, né, a sermos instrumentos do Senhor, o Senhor se manifesta. Né? Amém. O Senhor, ele demonstra o poder e a glória dele. Sim. Então, que a gente possa não ser pessoas que atrapalham os planos do Senhor também, né, para as nossas vidas. Exatamente. Porque muitas vezes, tipo, ser pregador é uma coisa top. Amém. Né? Ser pregador é algo muito bom. Só que quando a gente faz isso para a nossa própria glória, a gente está atrapalhando o plano que Deus tem. Né? Sim. E aí a gente precisa passar por um processo de, sabe, ser quebrado e tal. E é algo que a gente não precisa, sabe? Sim. A gente não precisa passar por isso. Se a gente tiver sabedoria, se a gente buscar no Senhor o que Ele quer fazer. Amém. Né? Então, que possamos ser adolescentes verdadeiramente com os corações quebrantados, que buscam a vontade do Senhor, que buscam, sabe, crescer, assim como ele falou, em estatura, em maturidade, em conhecimento, em graça, né? Porque se nós fizermos as coisas para nossa própria honra e para nossa própria glória, a gente está fazendo isso por nada, no fim do dia. E a gente está atrapalhando os planos que o Senhor tem. Então, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém. Que possamos, né, ter esse coração de fazer o que o Senhor quer que a gente faça. Amém. Porque assim nós entendemos que o plano do Senhor, né, e as coisas boas vão acontecer. Né? É isso aí. E focar, buscar a Deus, buscar a sua face, crescer em graça, em estatura e conhecimento. Como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É exatamente isso, é constância, é buscar a Deus, e esse é o nosso tempo. Meus irmãos, então vamos ficando por aqui. Sei que foi um vídeo que ficou um pouquinho longo, mas nós cremos que o Senhor falou o coração de vocês. Amém. Manda para aquele seu amigo que fica batendo a cabeça na parede, que precisa de, sabe, tomar maturidade. E Elian, muito obrigado pela sua presença. Eu vou chamar esse cara aqui mais vezes, não vai ter jeito, porque é muito bom gravar vídeo com gente assim. O cara é uma fonte de escritura, velho. O cara fala a Bíblia, a cada 10 palavras, 9 é Bíblia, entendeu? Então, mas a gente avisou que nós dois conversando foi horas e horas. O negócio vai embora. Então vai ser bem editado, cortado, mas... Então, boa sorte. O nosso editor querido, nosso cameraman. E é isso. E, mas irmãos, é isso. Fiquem com Deus. É nóis. Até a próxima.